Vamos lá, gente. Vamos iniciar essa aula. Aula 6, né? Referente ao dia 13 de abril. Ela vai falar sobre noção de ideal em Z, né? Demonstrar o teorema dos ideais principais e relacionar os ideais com o MDC e o MC. O objetivo da aula: definir a noção de ideal nos inteiros, caracterizar através do teorema dos ideais principais os ideais de Z e demonstrar a existência do MC e MDC em Z, usando o teorema dos ideais principais. Então, o ideal: o conjunto I igual a Z, que multiplica N, você tem um certo N aí, né? Ele tem que fazer essas três propriedades. O zero tem que pertencer a I, para não ser um conjunto vazio, né? Se o X e o Y pertencem, se o X e o Y pertencem ao ideal I, então a diferença entre eles também pertence ao ideal. E por último, esse Z vezes I está contido no próprio I. Lembrando que o Z vezes I se resume a dizer o seguinte, que para todo R pertencente aos inteiros e todo X pertencente ao ideal, então temos que o Rx está dentro do ideal, né? Pertence ao ideal. Usando a notação para I, o I vai ser da seguinte forma aqui, ó. I igual a Z vezes N, significa que K vezes N tal que o K pertence ao ideal. O ideal é chamado de principal gerado pelo número N. Um exemplo aqui, colocando N valendo menos 6. Então temos o I1, né, que é Z, que multiplica menos 6, que são os múltiplos de 6, né? 6 negativo no caso. Vai ser indiferente se fosse 6 positivo, certo? Então os elementos começam no menos infinito, aí eu numerei alguns, né? Menos 18, menos 12, menos 6, 0, aí você espelha 6, 12 e 18 e vai para o infinito. Por exemplo, 12 eu peguei um N valendo 8, né? Então eu chamei de 2, Z8, menos infinito, menos 24, menos 16, menos 8, 0, 8, 16 e 24. Soma de ideais. Seja I, B inteiro e seja J no conjunto, o J vai ser quem? O ideal ZA somado com o ideal ZB, que tem a seguinte característica: o M é igual a KA mais SB, né? O K e S pertencente a Z. A gente já descobriu quem é esse M aqui, tá? O conjunto J é chamado de conjunto gerado por A e B em Z. J é o ideal de Z, chamado de ideal gerado por A e B, contendo os ideais principais ZA e ZB. De um modo geral, a gente pode estender esse conceito para ideais somados com Z1, Z gerado por A1, Z gerado por A2, o ideal gerado por até o AK, né? Que vai ser quem? O M vai ser o R1 A1 mais o R2 vezes A2 mais o RK vezes AK, com a I pertencente aos inteiros. O conjunto J é chamado de conjunto gerado por aí. A1, A2, A3, até o AK. Ok? Considera aqui um exemplo que a gente pegou, né? O I1, que é Z6, o I2, que é Z8. Aí quando a gente faz a soma deles, o que vai acontecer? A soma deles vai ser o conjunto menos infinito, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, assim vai. Você vai descobrir quem é esse conjunto. Esse conjunto aqui, na verdade, é o Z2, né? Por que o Z2? Por causa dessa propriedade aqui, ó. Teorema das ideias principais em Z. Aqui se coloca uma questão. Se o ideal J é gerado por AB, ele pode ser escrito como ideal principal I? Interrogação, pergunta. Resposta, sim. Por quem? Pelo MDC de A e B. Então, aqui no slide anterior, esse conjunto J, ele vai ser gerado pelo MDC de 6 e 8, né? No caso, menos 6 e 8, né? Que é o 2, né? Ou menos 2, tanto faz, bom?
Esta propriedade algébrica importante dos análises inteiros é do domínio de integridade, que tem a propriedade que é chamada de domínios principais. Aqui é o teorema 3, que a gente vai dar ênfase nele, né? Então você tem o o ideal Z3, ou seja, os múltiplos de 3, e tem o J Z4, né? Os múltiplos de 4. Os principais gerados, eles são principais gerados repetindo por 3 e 4, claro, né? Calcule a interseção. A interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo. Se a gente perceber, eu coloquei aqui em azul, né? Então tem o 12, tem o 0, né? Faltou o 0, colocar aqui, tem o 0, que o 0 pertence a todos, né? O 0, o 12, coloquei mais em destaque para aparecer, né? E o menos 12. O que significa? Que esse conjunto de interseção, ele é formado pelo principal Z12. Não é de graça isso. Por quê? Porque existe o teorema 3. O que está dizendo o teorema 3? Seja A e B, dois números inteiros não nulos, e M um número positivo, tal que o ZA interseção com ZB seja ZM. Existe tal M pelo teorema dos ideais principais. Então M é o menor múltiplo comum positivo, né? Ou seja, o MC de AB. Por isso que apareceu 12. Então, qual é o MC de 3 e 4? MC de 3 e 4 é 12, né? Então, por isso que apareceu aqui na interseção o 12, ok? Vamos para a aula 7. Na aula 7, vamos definir ideais maximais e mostrar como os números primos estão relacionados com ideais maximais. Objetivo, definir as ideais maximais, mostrar que os números primos são geradores dos ideais maximais, né? E demonstrar a equivalência de três propriedades que definem o conceito de números primos. Então, definição do número primo. Um número primo P, diferente de mais ou menos 1, um número inteiro P, diferente de mais ou menos 1, é um número primo quando só tem dois divisores, que é o 1 e o módulo de P, né? Aqui a gente está tirando aqui a questão do negativo, né? Então, ideias maximais. Definição de ideal maximal em Z. O ideal M de Z é chamado maximal se seu ideal próprio de Z, se é ideal próprio de Z. Isto é, M está contido em Z e esse M está contido provavelmente, e não está contido provavelmente em nenhum dos outros ideais próprios de Z. Ou seja, os únicos ideais de Z contendo M são M e Z. Proposição, seja M igual a ZP, né? Que é o conjunto de números inteiros, esse Z aqui, ok? O P maior ou igual a 2 é o ideal maximal de Z, então os conjuntos de divisores de P, os conjuntos de divisores positivos de P é 1 e o próprio P. Isto é, como o conjunto tem dois divisores, significa que o P é primo, né? Todo ideal maximal é gerado por um número primo. O teorema, né? O próximo teorema afirma que vale a recíproca, né? Então aqui vale a recíproca, que todo ideal maximal gerado por um número primo. Então, se ele é gerado por um número primo, ele é o ideal maximal? A resposta é sim, através do teorema aqui, ó. O teorema afirma que também vale a recíproca, ou seja, volta. Todo ideal gerado por um número primo é maximal, ok? Então, seja P um inteiro maior ou igual a 2, dado o número inteiro, e seja N um ZP, o ideal principal, de Z gerado por P. Então, o maximal N é igual a ZP, é o ideal maximal de Z se somente ser pré-primo, tá, ok? Então, tem que observar que o número P tem que ser primo. Proposição, seja P maior ou igual a 2, o número primo, e seja A pertencente ao Z positivo, né? Se P não é divisor de A, então significa que o MDC de A e P é 1, ou seja, o A e o P são primos entre si, né? Em particular, isso acontece que existe o R e o S, tais que essa igualdade aqui no final, ela vem da definição de MDC, tá? Então, dê uma olhada lá na definição de MDC. O teorema 2, outro teorema,
seja P maior ou igual a 2 dados inteiros, então as seguintes afirmações, condições são equivalentes. P é primo, isto é, o conjunto de divisores de P é o próprio P, e para todo A e B pertence a Z mais, se o P divide o AB, o produto de AB, então P de A ou P divide B. Se o P for igual a MK com M e K inteiros, então M é 1 ou K é 1, né? Ok? Senão ele não seria primo, né? Ele seria composto, bom? Aí vamos para a aula 8 agora, né? Na aula 8 é um pouquinho melhor que eu falar sobre números primos, né? Apresentar o conjunto de números primos como pilar básico na decomposição dos números inteiros, né? Com produto de primos. Demonstrar o teorema fundamental da aritmética, o teorema da faturação única, demonstrar usando o teorema da faturação única que o conjunto de números primos é infinito, isso aqui é importante, né? O conjunto de números primos é infinito. E exprimir o teorema de CMC usando a faturação única. Então, o que é que diz o teorema fundamental da aritmética? Todo número n maior ou igual a 2 pode ser expresso como produto de números primos, não necessariamente distintos, tá? Pode repetir os números primos, não tem nenhum problema. Com PI maior ou igual a 2 primos, tá? Então, n é escrito como P1 vezes P2 vezes PK, ver quantos primos aparecerem aqui. Nessa expressão, do n igual a P1, P2, PK, como o produto do número não é único, a menos da permutação troca de fatores, tá? Aqui é o seguinte, eu deixei omitida a demonstração tá no livro também, né? E dado o argumento, a demonstração dada usa o argumento de Euclides. O que é que diz? Que o conjunto dos números, o teorema diz assim, o conjunto dos números primos é infinito, né? Tá no livro lá, dá para dar uma olhadazinha. E o número de divisores de um inteiro, seja n um número inteiro positivo, né? Expresso como produto de potência de primo, com os primos maior ou igual a 2, na forma. Então aqui você tem um P1 elevado a uma potência alfa 1, um primo 2 elevado a potência alfa 2, um primo K elevado a potência alfa K. Então o que é que diz? Esse símbolo aqui está dizendo a cardinalidade, tá? A cardinalidade quer dizer a quantidade. A quantidade de divisores do número A, no caso que é n, né? No caso que divisores da quantidade do número n vai ser dado por essa forma. Você pega 1, soma com o expoente do primeiro primo, o alfa 1, multiplica parêntese, aí pega 1, soma com o expoente do segundo primo, e assim vai fazendo para o restante. Essa fórmula é para calcular o número de divisores de n, tá? No lugar do A, que não tem que ser n, tá bom? Aqui fiz um exemplo, né? Determine a quantidade de divisores de 360. Decompondo 360 em fatores primos, a gente tem o seguinte caso. Ele é 12 a terceira, 3 ao quadrado e 5 elevado a 1. Pela fórmula, né, o que a gente faz? 1 já é da fórmula, você soma com o expoente que apareceu o primo 2, que é 3, que está em azul. Mais 1, mais esse 2 em vermelho é o expoente da potência 3, né? E 1 mais 1, esse em roxo, é o expoente do 5, né? Fazendo as contas no parêntese, 1 mais 3, 4, 1 mais 2, 3, e 1 mais 1, 2. Fazendo as multiplicações dá 24 divisores positivos, ok? E por último tem o seguinte, seja o A um número decomposto em fatores primos, dessa forma aí, né? E seja o B também, né? Só muda aqui que o que está dizendo aqui? Que eles têm a mesma quantidade de primos, né? Então, se ele não tiver, o que a gente faz? A gente vai organizar no exemplo seguinte aí, tá? Pode ser que não apareça os mesmos primos, tá? Mas aqui já está dizendo que eu posso sempre fazer essa técnica de aparecer sempre para todos os mesmos números primos, mesmo que não apareça em uma decomposição. Então, por exemplo,
O A é P1 alfa 1, P2 alfa 2, Pk alfa K, o B P1 beta 1, P2 beta 2. Os expoentes podem ser diferentes, então pode ser iguais também, tá? Mas é o seguinte, o MMC quem é? Vai pegar o primo P1 e vai calcular o máximo dos expoentes entre alfa 1 e beta 1. Vai pegar o primo P2, fazer a mesma coisa para os alfa 2 e beta 2. E assim sucessivamente. Então, lembrando que o MC vai se pegar os caras máximos, né? E o MDC vai pegar os mínimos, tá? Fazer um exemplo para você poder entender. Então, aqui eu tenho 1800 decomposto, é 2 à terceira, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. E o 1750, que é o 2 elevado a 1, o 5 elevado a terceira e o 7 elevado a 1. Observa aqui que eles não têm os mesmos números primos, né? Mas eu vou transformar eles como? Podemos colocar na forma que eu acabei de falar anteriormente, ó. Então eu vou escrever de novo aqui o 1800, ele é 2 à terceira, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, e aqui apareceu uma potência 7 elevado a 1, né? Que para poder aparecer a potência 7, ok? Que não tinha no 1800 a potência 7, então eu transformei ele levando 7 elevado a 1, ok? 1750, ele é 12 elevado a 1, ele não tem potência 3, então transforma aqui a potência 3 em 3 elevado a 0, e 5 elevado a terceira e 7 elevado a 1. Fazendo pela fórmula, né, quem é o MC? O MC vai ser quem? Você coloca as potências 2, 3, 7, 2, 3, 5 e 7. Agora vamos calcular os máximos, né? Quem é o máximo entre a potência 3 e a potência 1? É a potência 3, né? Quem é o máximo da potência 2 e a potência 0? A potência 2. Quem é o máximo da potência 2 e a potência 3? É o 3. Quem é o máximo da potência 7 e a potência 0 e o expoente 0 e o expoente 1? Vai ser 1. Fazendo essa conta, dá esse número aqui, ó. E quem é o MDC? O MDC vai ser o mínimo. Então agora aqui eu vou pegar o mínimo. O mínimo entre 3 e 1 é 1, entre 2 e 0 é 0, entre 2 e 3 é 2, entre 0 e 1 é 0.